desta vida, navegando eu estou, e em rumo do porto para ancorar eu vou. Sei que o vento está a soprar e o meu barco a navegar, muitas vezes passando perigo de naufragar. Por socorro eu grito, Jesus, eu grito, Jesus. No momento de grande agonia, eu grito, Jesus. Sobre as ondas do mar desta vida, procuro Jesus. Sua mão, meu barco seguro ao porto conduz. Minha alma tranquila está, e a pátria vou chegar, mesmo que a borrasca às vezes venha me assustar. Nada temo, pois sei que Jesus o meu barco guiará. Sempre que houver dificuldades, a Jesus vou clamar. Por socorro eu grito, Jesus, eu grito, Jesus. No momento de grande agonia, eu grito, Jesus. Sobre as ondas do mar desta vida, procuro Jesus. Sua mão, meu barco seguro ao porto conduz. A paz do Senhor, meus irmãos, a todos os irmãos e irmãs do mundo inteiro. Podemos abrir nossas Bíblias, irmãos, se possível, no livro de Mateus 7, versículo 21. Você pode abrir comigo, né? Mateus 7, versículo 21. Nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade de Deus. Ainda no livro de Mateus 15, versículos 8 e 9. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E por último, irmãos, no livro de Provérbios, no capítulo 28, versículo 13, aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcançará misericórdia. A paz do Senhor a todos os irmãos, né, em Cristo Jesus, e aqueles que ainda vão vir para Cristo, né, na pregação tanto da minha parte, do Evangelho, né, como também de muitos que estão pregando a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, ouça essa palavra, que ela vem dos céus para nós, né?
Se ela viesse da terra, ela não tinha valor nenhum, nem eu estaria servindo a esse Deus maravilhoso. Se a palavra viesse do homem da terra, viesse do homem terreno, eu não estaria aqui pregando ela. Como ela vem do alto, né? Ela vem do rei da sabedoria, né? Rei dos reis, Senhor dos senhores, príncipe da paz. Toda a sabedoria vem do alto, diz a palavra de Deus, né? Toda a sabedoria vem do alto. É por isso que eu estou pregando ela, porque ela é a verdadeira palavra de Deus, não tem outra, né? Não existe outra. Se viesse do homem, eu não estaria aqui. Se essa palavra viesse do homem, eu não estaria aqui. Eu digo com certeza para você, eu não estaria aqui. Como ela vem de Deus, daquele que julga, que vai julgar os homens, que vai julgar toda a terra, eu prego ela. E prego com a certeza de que muitos daqueles que estão ouvindo a palavra de Deus, né? Através de mim, né? Porque sempre nós temos que ter alguma coisa para transmitir essa palavra, né? E aqui estou eu, e aqui está a internet, né? Através tanto do Google, como dos outros órgãos de internet que existem para ajudar a anunciar esse evangelho, né? Porque é uma forma, né, da internet também ajudar o povo de Deus a transmitir a palavra de Deus para todo mundo. Isso, irmãos, é porque Deus quer, né? Porque Deus, ele está acima de tudo, ele manda em tudo, ele manda em todos, ele faz o que ele quer. E Deus também salva quem ele quer, irmãos. A verdade é essa, Deus salva também quem ele quer. Porque a Bíblia diz que o amor de Deus, irmãos, ele é incondicional. O amor de Deus. Ele é eterno, ele é multiforme e ele é incondicional. Qualquer pessoa que quiser salvação, Deus não colocou limites na humanidade, não. Ele disse que qualquer pessoa que quiser ser salvo, que busque a Deus, qualquer pessoa, irmão, que busque a Deus, que se esforce pelo reino, foi o que Jesus sempre falou na sua palavra, e esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque larga e espaçosa é o caminho da perdição. Você vê aí, ó, tão largo é o caminho da perdição, e muitos estão procurando o caminho da perdição, né, para entrar por ele. E aí não vai achar salvação. Porque o caminho da perdição, irmão, você não acha salvação. Você acha condenação. Amém, irmãos? Então veja bem, a palavra de Deus diz assim, que nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas sim aqueles que fazem a sua vontade. Aí, irmão, você pergunta, como é que eu vou fazer a vontade de Deus? De que forma? Você tem que conhecer a Bíblia Sagrada, meu irmão. O Novo Testamento, o Velho, já se cumpriu. As coisas velhas já são passadas. E o que Jesus quer de nós agora é que nós venhamos a conhecer Ele de perto. Você não pode se esconder de Jesus. Você não pode se esconder dessa palavra. Porque quando você se esconde dessa palavra, o inimigo te pega. E ele te pegando, você vai trabalhar em função dele, do inimigo. Como o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir, ele vai usar a tua pessoa para fazer isso. Vai trabalhar de uma forma para destruir tua vida, destruir a vida do teu marido. Você que é marido vai destruir a vida da tua mulher. Você vai destruir a vida dos teus filhos. Você vai seguir uma trilha totalmente errada da vingança, da traição, do dissabor, de tudo que não presta, se você estiver no caminho do diabo. Porque ele é um caminho de destruição. Ele não constrói nada, ele não desenvolve nada, ele só atrasa
e destrói. Foi para isso que o diabo veio. O próprio Jesus falou isso. Foi para isso que o diabo veio à Terra, para destruir os seres humanos. Ele destrói ao ponto, irmãos, de levar o ser humano primeiro para o inferno e depois para o lago de fogo. Se o homem não souber o que está fazendo, né, irmãos? Porque, irmãos, esse evangelho, quando Jesus fala lá em Mateus 7:21, que nem todo aquele que disser Senhor entrará no reino dos céus, é porque aquele povo lá do passado, na época de Cristo, eles diziam que eram homens de Deus. Mas, irmãos, como é que você pode provar que é uma pessoa de Deus se você faz o mal? Se Deus é bom, quem é mau é o diabo. O diabo é quem é mau, é quem não presta. Como é que você diz que serve a Deus, que você é um homem de Deus, se você vive na praticidade do mal? O próprio Jesus disse assim, aí conhecereis a árvore pelo fruto que ela dá. Que fruto pode dar uma pessoa de Deus? Só frutos bons. Mas que fruto poderá dar uma pessoa do diabo? Só fruto mal. E quais são esses frutos mal? É tudo aquilo que está lá em Gálatas 5:16 em diante, irmãos. É a bebedice, adultério, prostituição, lascívia, roubo, macumbaria, feitiçaria, assassinato, né? Corrupção e mais, irmãos. Tem muitas qualidades de pecado. E os sinais delas, está bem claro, é do mal. Não tem nada do bem aí. O que vai te beneficiar? O que você vai adquirir de benefício na tua vida se você vive na embriaguez? Você vive bebendo, se enchendo de cachaça, se enchendo de cerveja, e você acaba numa calçada caído, todo inchado. Qual é o benefício disso, meu irmão? Eu te pergunto. Que benefício você tem fazendo esse tipo de coisa? Você está entregando seu corpo para o diabo usar. Você entendeu? Assim como também quem mexe com coisas ocultas da macumbaria e feitiçaria. Quem mexe com essas obras de macumbaria e feitiçaria, está pensando que está tendo algum benefício de quê, irmão? Que benefício é esse? Que mais tarde vai ter cobrança, tu vai pagar o preço por causa disso. Que benefício você tem de matar uma pessoa, 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 10? De ser um assassino em série? Que benefício você vai ter nisso? Você está vendo que essas obras não são de Deus, meu irmão. Então você tem que saber que é o diabo que está te usando. Todo pecado, irmão, que o homem está fazendo aqui na terra, todo pecado, ele está sendo usado pelo diabo. Você tem que pôr isso na cabeça. Um desejo, por exemplo, você desejar o que é dos outros, você ter malícia, pensamentos maus, prejudiciais. Você está com a alma, irmão, doente. Doente de quê? De demônio. É conhecido uma alma do homem quando está doente, porque os demônios estão atacando ele, estão destruindo a vida dele, estão destruindo o corpo dele, porque a alma, Deus vai julgar. Mas o objetivo de Satanás é de destruir, primeiramente, o homem, a carne do homem, porque ele trabalha na carne do homem. Satanás, ele trabalha na carne. Por isso que o poder carnal, Deus exclui da sua salvação. Não agrada a Deus a carne. Por quê? Porque o Satanás, ele usa a carne para causar danos ao ser humano, a causar dano para a alma do homem depois que sai do corpo. A alma do homem está toda suja. Por causa de quê? Por causa que a carne, irmãos, ela contribui, porque a alma dá ordem à carne para a carne pecar. Quem dá ordem à carne, o corpo do homem, é a alma. É a alma que leva o homem para o lugar do pecado.
leva o corpo do homem para o adultério, para a prostituição, para os homicídios, para a macumbaria, feitiçaria, idolatria, prostituição, adultério, fornicação, roubo. Tudo isso é Satanás que leva o corpo do homem a fazer essas coisas. Só tem um detalhe, que o culpado é a alma, não é a carne. A carne simplesmente faz a vontade do diabo. A carne realiza os prazeres do diabo. Você entendeu, irmão? Enquanto que a alma fica suja por causa que Satanás leva a carne do homem com consentimento da alma para pecar. Porque é a alma que consente. Tudo o responsável é a alma. E Satanás aplaude porque ele usa a carne para inflamar a alma do homem. Porque é a alma que leva o corpo para o pecado. E quem aplaude é o diabo. Porque o diabo disse, esse aqui é meu. Esse aqui ninguém toca, é meu. Porque a alma deu o recado para ele vir para mim. Para ele fazer minha vontade. Então é por isso, irmãos, que nós temos que ter, irmãos, um espírito bom. Porque o espírito bom, irmãos, ele dá ordem à alma, para a alma levar o corpo da pessoa para lugares bons. Você entendeu, irmão? Não é difícil explicar isso não, basta você ficar ligado, que você vai entender como é que funciona. Se você tiver um espírito bom, a tua alma vai atender a voz do espírito bom que está dentro de você. Aí você tendo uma alma que atende à vontade do Espírito Santo, que é a vontade de Deus, ela vai impulsionar teu corpo a não pecar contra Deus, ou seja, não vai levar para o adultério, para a prostituição, para os homicídios, para a feitiçaria, para a macumbaria, para a bebedice, para a glutonaria, para tudo que não presta. Você só vai se você tiver com a alma suja, distante de Deus. Por quê? Por causa do Espírito que habita em você. Que espírito é esse? É o Espírito de Deus ou o Espírito do diabo? Porque tem dois espíritos na terra, tem o Espírito de Deus e o Espírito do diabo. Se você se acompanhar com o Espírito do diabo, a tua alma vai atender os pedidos do Espírito do diabo que está dentro de você, dando ordem para a tua alma. Você entendeu, irmão? Você tem que ficar muito atento a isso, porque você sabe perfeitamente que espírito que está dentro de você, se você atender os pedidos do diabo, você vai entender que você não tem o Espírito de Deus. Se você não tiver esse Espírito de Deus, irmão, você não será salvo no último dia. Ao menos, veja bem, ao menos que você se arrependa na hora da morte. Ainda tem um recurso, se arrepender na hora da morte. Mas para que isso aconteça, irmão, a Bíblia diz que nós temos que produzir fruto digno de arrependimento, para poder vir um arrependimento e você ser salvo. Qual foi aquilo que o ladrão, quando estava na cruz, qual foi o fruto que ele produziu naquele momento? Porque nós temos que produzir fruto digno de arrependimento. Qual foi o fruto daquele ladrão para ele se arrepender, para Deus salvar ele? Ele disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque ele produziu fruto digno de arrependimento. Aí você pergunta, qual foi o fruto que ele produziu? Se ele era um ladrão, matava, roubava e fazia o diabo a quatro. O fruto foi aquele. Na hora, antes dele morrer, ele se arrependeu dizendo, Senhor, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. Olha lá. Aí ele disse para o seu amigo lá, disse, olha, nós temos culpa de estarmos aqui. Agora esse homem não fez nenhuma maldade para estar aí. Nós somos culpados de estarmos aqui, mas ele não. Aí ele foi, olhou para o Senhor e disse, Senhor, quando entrarem no teu reino, lembra-te de mim. Olha só como ele se arrependeu. Olha só como ele reconheceu o seu erro. Se você fizer essas coisas, irmão, e se arrepender, que nem aquele ladrão se arrependeu na hora da morte, você será salvo, irmão. Agora o duro é que nessa hora poucos produzem esses frutos dignos de arrependimento. Reconhecer seu erro na hora da morte.
reconhecer a sua falha, reconhecer que você foi um homem muito errado e reconhecer o seu erro. Aí quando você reconhece seu erro, isso aí é o primeiro fruto digno de arrependimento, é quando você reconhece seu erro. Agora, quando você morre naquela coisa de você ficar todo o tempo arrogante, soberbo na hora da morte, na hora da morte você ficar prepotente, você não se humilha, você se aborrece. Ah, porque não sei o quê, todo exaltado. Aí, irmão, Deus disse assim, olha, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. Você tem que ser manso e humilde na hora da morte. Você tem que reconhecer seu erro e se arrepender para que Deus possa te salvar, para que você não morra sem salvação. É isso que Deus quer, que você se arrependa, nem que seja na hora da morte. Por quê, irmãos? Eu creio, irmão, que o arrependimento é Deus que dá. Porque o que significa arrependimento? Arrependimento, irmão, se você observar bem, ele significa salvação da alma. O arrependimento é salvação da alma. E quem é que pode salvar? Deus. Então é Deus que dá o arrependimento. Agora, para que o arrependimento venha, é aquilo que a Bíblia diz: produzir frutos dignos de arrependimento. Mas você, irmão, não estou aqui generalizando, mas você que se tiver exaltado, soberbo, prepotente, achar que tem um Deus na barriga, que não deve se humilhar para ninguém, que a vida que você leva você acha que está certo, você não reconhece seu erro, você não reconhece sua falha, você só tem razões. Você não acha defeito em você, você só se cobre de razões, acha que você tem um rei na barriga, que você pode isso, pode aquilo outro. Na hora da tua morte, meu irmão, você já tem destino certo, é o inferno. Não adianta eu ficar aqui escondendo de você, para você ser meu amigo, eu ser seu amigo, se você não cumpre a vontade de Deus, se você não quer fazer a vontade de Deus. Aí o que é que eu posso fazer na qualidade de um pregador da verdade? Eu não vou pregar mentira para ninguém. Ou você vem para os caminhos do Senhor com humildade, porque a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus tem que ter humildade e ser manso. E ainda tem que ser de coração, não é fingimento não. Deus não gosta de gente fingido e nem hipócrita. Deus quer que você seja humilde de coração e manso, para receber o que, irmão? A salvação. Porque ninguém recebe essa salvação se não se humilhar diante de Deus. Nós temos que nos humilharmos diante de Deus e fazermos o que Ele quer, fazermos a sua vontade, porque é fazendo a vontade de Deus que nós somos bem recebidos, bem-aventurados no reino dos céus. Então, para isso, nós temos que fazer a vontade do Senhor, irmãos. Outro detalhe importante, Provérbios 28, 13. Aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcançará misericórdia. Confessa o seu pecado. Aquele ladrão que estava na cruz, voltando lá, ele confessou o seu pecado ali. Ele disse, olha, nós somos dignos de morte, porque nós vivemos o tempo todo praticando o roubo, o engano, matamos. Então nós somos dignos de morte e de perder também a salvação. Ele reconheceu o seu erro. Mas aí ele olhou para Cristo, irmão. Nós temos que olhar para Cristo. Olhe para Cristo, olhe para o Salvador. Não vá olhar para você mesmo ou para fulano de tal ou fulana de tal. Não. Olhe para Cristo. De onde vem o nosso socorro? De onde é? É de Cristo, irmão. Nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então você tem que olhar para Ele, falar com Ele. E Ele é quem te vai dar a salvação. É Ele quem dá a salvação. Então confesse o seu pecado.
e deixe, né? Foi aquilo que ele falou para Madalena, aquela mulher pecadora que estava querendo matar ela apedrejada, né? Até preguei isso ontem. Confessar e deixa. Quiseram matar ela, ela foi lá. Jesus disse, ninguém te condenou? Ela disse, não, Senhor, nem eu te condeno, vá e não peques mais. Olha aí, ó. Tem que deixar, irmão, o pecado. Aquele que confessar os seus pecados e deixa, alcançará a misericórdia. Ela deixou os seus pecados, irmão. Ela confessou ali tudo. Ela era uma adúltera, né? Ela foi ali colocada ali, todo mundo querendo matá-la. E aí Jesus disse assim, agora vai e não peques mais. Ela deixou, a Bíblia diz que ela deixou o pecado e se tornou uma mulher de Deus. Era uma mulher que para onde Jesus ia, ela ia com ele. Exceto para os montes, né? Que Jesus gostava de ir para o monte sozinho orar. Mas Madalena estava ali presente, ali com ele. Serviu ao Senhor. Ficou uma mulher santa na presença de Deus, porque ela parou, irmão. Parou de pecar, ela deixou o pecado. E se abraçou com Cristo para receber a salvação. Ela deixou aquele que confessa e deixa alcançar a misericórdia. Então, Madalena está lá no paraíso, irmãos. Eu contemplo Madalena no paraíso. Foi salva. Aí, irmãos, em Mateus 15, versículo 8 e 9, diz assim, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aí, irmãos, eu quero mostrar para você perfeitamente o que está acontecendo com muitos. Eu não vou generalizar aqui, entendeu? Não vou generalizar. Mas isso aqui é para você observar, você, ó, que tem uma certa sabedoria, você pode observar. Tem gente que vai para a igreja, irmãos, mas é só por uma atração física, às vezes por uma amizade. Muita gente não está indo para a igreja, irmãos, para adorar a Deus, para buscar a Deus. Porque não adianta, irmão, a palavra do Senhor diz aqui claramente, ó, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quantos que vão para a igreja só para cantar, para louvar? Só lábios, ó. O coração está longe de Deus. Aí, irmãos, essa palavra aqui, por que a gente prega ela? Porque se nós não pregarmos, irmão, a pessoa vai ficar na ignorância o tempo todo. Tem muita gente ignorante, irmão. Tem muita gente dormindo. Está dormente. Ainda não se acordou. Está lá, como se estivesse dormindo dentro da igreja. Aí você observa, quem é que está cantando para louvar a Deus de verdade, do coração, pelas profundezas do coração, que está louvando a Deus, está buscando a Deus, para louvar verdadeiramente a Cristo de verdade. Quantos que estão buscando a Jesus de verdade, para louvar a Deus, a fazer a vontade de Deus? E muitos estão indo só para se aparecer, pega o microfone daquele, vai cantar, para os irmãos ver, para as irmãs ver. Aquilo ali, irmãos, é falsidade. A Bíblia chama aqui, está aqui, ó. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Vai lá para se manifestar na igreja, para cantar, para os irmãos ficar ali aplaudindo, aquilo ali, e Jesus, ó, não existe. Aí quer ser salvo. Aí diz que está servindo a Deus, porque está indo para a igreja louvar. Às vezes está louvando para os irmãos, para as irmãs, para bater palma. Aí a pessoa se empolga e a verdadeira adoração não existe, irmão. Essa verdadeira adoração não existe. Aí que adianta, irmão, eu ir para a igreja, ficar cantando, fazendo ali a vontade dos meus irmãos, batendo palma para mim, me dando elogio, me dando glória, e eu perder minha salvação? Adianta? Então, meus irmãos, eu ainda concordo com muitas coisas que aconteceram no passado, por exemplo, com
o caso do profeta Elias, né? O caso de muitos profetas, irmãos, que nem congregavam, eles viviam mais era no monte orando, falando com Deus, nos montes. João Batista mesmo vivia no deserto, irmão, se alimentando de gafanhoto e mel silvestre, lá no deserto. Congregava João Batista, porque hoje em dia tem gente que diz, pô, tu não congrega, tu não congrega, tu não congrega. João Batista congregava e era um grande homem de Deus, irmão. Foi quem preparou as veredas para Jesus Cristo entrar, João Batista, grande profeta. Diz a Bíblia que ele foi o maior profeta de todos os tempos e não congregava. Hoje as pessoas querem ir para a igreja para receber elogio. Muitos vão para ver o sapato da irmã, outros vão ver se a pessoa está bem vestido, se está cheiroso, se está cheirosa. Muitos vão ficar conversando a vida dos outros, com fofoca. Meu irmão, isso aí não dá céu, não. Você tem que procurar a Deus para adorar Ele na beleza da sua santidade. Você adora, meu irmão, Jesus Cristo na beleza da sua santidade, então você tem que ser santo. Você tem que se arrepender dos seus pecados e viver uma vida igual Madalena, igual Zaqueu, igual Cornélio, igual o discípulo de Jesus, e igual Jesus. Nós temos que imitar a Ele em toda maneira de viver. Então, meus irmãos, era só isso que eu tive que entregar hoje. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Amém.